O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que contas em redes sociais de bolsonaristas sejam retiradas do ar no mundo inteiro. O Twitter bloqueou as contas internacionais, mas disse que vai recorrer. O Facebook não acatou a decisão e manteve as contas internacionais. O tema de hoje é: o STF tem poder de bloquear redes sociais em outros países? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Bem-vindo de volta, Caio. Boa noite, Mona Lisa. É um prazer estar de volta. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite ao espectador da CNN. Boa noite, Caio. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, o prestigiado dicionário Michaelis, ele define a palavra censura como exame de material de caráter informativo a fim de filtrar e proibir o que é inconveniente do ponto de vista ideológico ou moral. Então, em linhas gerais, censurar é impedir a livre circulação de uma informação, restringindo a sua exibição, a sua publicação e a sua divulgação. A Constituição Federal é cristalina quando trata de direitos e garantias fundamentais. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso se encontra no artigo 5º, inciso 4º. Um parênteses aqui. Eu sou contra o uso de contas anônimas, ou seja, de perfis automatizados ou desvinculados de pessoas físicas ou jurídicas por eles responsáveis. Só que esse não é o caso em tela. As contas suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes pertencem a pessoas públicas que reconhecem a autoria do conteúdo postado. Mas voltando à Constituição, que deveria ter no Supremo Tribunal Federal seu guardião e não seu torturador. Aquele mesmo artigo 5º que eu citei possui outros incisos que reforçam o compromisso do Estado brasileiro com a liberdade de expressão. Então, aspas aqui para a nossa lei maior. Ninguém será privado de direitos por motivo de convicção filosófica ou política. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, inclusive aqueles relacionados ao jornalismo de opinião. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. E, finalmente, aí, de forma muito explícita e inequívoca, versa o inciso 9, artigo 5º da Carta de 88. É livre a expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura. Então, o já citado dicionário Michaelis inclui no seu estudo léxico a expressão jurídica censura prévia, e ele a define da seguinte forma: exame antecipado de caráter proibitivo que o Estado faz em obras a fim de proibir suas publicações. E, nesse mesmo sentido, vai a conceituação do Instituto Matos Filho, divulgada em parceria com o site Politize. De forma sintética, a censura é um controle prévio que se faz sobre materiais que serão publicados. Eu sei que essa minha argumentação é um pouco exaustiva para o espectador, mas a insistência serve a dois propósitos. Primeiro, demonstrar que não cabe interpretação quanto à definição do que é censura. Segundo, provar que a Constituição é amiga íntima da liberdade de expressão e inimiga visceral da censura. E perdoem aqui a digressão, mas vamos fazer um exercício de memória coletiva, O que vem à sua cabeça quando nós falamos em censura no Brasil? Vamos lá, o que vem à cabeça quando se fala em censura no Brasil? Provavelmente você pensou no regime militar e na censura arbitrária a compositores da música popular brasileira. Tanto que as obras dos anos 60, dos anos 70, elas vinham carregadas de linguagem figurada, inclusive com críticas à própria censura promovida pelo Estado. Então, para ficar em um exemplo muito óbvio, o Gil e o Chico escreveram o seguinte: pai, afasta de mim esse cálice. O cálice aqui não é o copo, não é a taça de vinho, mas a ordem para se calar, para calar a boca, para não divergir, para não criticar. É de episódios como esse que nós lembramos, enquanto nação, quando o assunto é censura. Episódios que a gente lamenta, que a gente gostaria que não se repetissem. O problema é que a situação de agora chega a ser mais grave e é fruto de um autoritarismo judicial sem precedentes. Reparem só, a música, Cálice, é uma obra artística com viés político, portanto, a sua mensagem é mais lírica, mais indireta. Além disso, ela precisou ser produzida e examinada para então ser censurada e, posteriormente, liberada. Já as recentes decisões do ministro Alexandre de Moraes, elas atacam manifestações livres de natureza política antes mesmo delas serem produzidas. Então, isso é levar a censura ao estado da arte. O controle estatal ele continua sendo prévio,
mas ele não se dá mais em razão do conteúdo, mas com base no emissor da mensagem, quem fala, quem diz. Ou seja, ao suspender contas pessoais em plataformas online, um juiz está literalmente dizendo que tudo que aquela pessoa fala é ilegal, ou tudo que ela vai falar é ilegal. Isso não é direito, isso é juízo antecipado, é julgamento de erro futuro, ou seja, é um absurdo lógico. O STF está censurando pessoas antes mesmo de saber o que elas têm para falar. Essa é a real. Quando o correto seria aguardar suas manifestações e aplicar os devidos remédios legais, seguindo o devido processo legal. Isso se eles comprovadamente abusarem da sua liberdade de expressão, cometendo algum crime. E vamos trazer um pouquinho para a realidade, pé no chão. O que vocês acham que significa para um influenciador ou um jornalista independente ter a sua conta suspensa nas redes sociais? É a mesma coisa que impedir um escritor de acessar papel e tinta. É cortar o sinal de um repórter. É tirar o microfone do cantor. É abafar a voz do manifestante nas ruas. Aí eu aqui de regresso, no grande debate, me deparo aí com essa questão. O STF tem poder de bloquear redes sociais em outros países? O debate é muito anterior a isso. Porque a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela já é ilegal, arbitrária, autoritária, delirante, megalomaníaca e inconstitucional no plano nacional. Levar isso para fora do Brasil é só ridículo. Assim eu faço um apelo aos demais ministros do Supremo e também, claro, ao Procurador-Geral da República. Senhores, afastem de nós esse cálice. Não repitam os erros do passado e não passem mais essa vergonha histórica atacando os direitos que vocês juraram defender. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Monalisa. Caio, boa noite. Muito bom ter você de volta aqui e voltou inspiradíssimo. Parabéns pela sua fala inicial. E hoje, infelizmente, para quem gosta de ver o circo pegar fogo, a gente vai concordar, pelo menos em grande parte. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. No âmbito do inquérito 4871 do Supremo Tribunal Federal, depois o Caio fala o apelido dele, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, em 26 de maio de 2020, determinou o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, dos investigados, blogueiros, parlamentares, empresários, acusados de integrar, segundo um relatório de investigação da Polícia Federal, uma rede organizada para disseminação de notícias falsas e de ataques às instituições, entre os quais o Congresso Nacional e o próprio Supremo Tribunal Federal. Essa rede seria integrada por apoiadores do excelentíssimo presidente da República e teria como principal objetivo a desinformação, a disseminação do ódio e o ataque às instituições da República. Observe que essa decisão original, de 26 de maio, entre outras coisas, determinou às empresas gerenciadoras do Facebook, do Instagram, do Twitter, que bloqueassem as contas de pessoas físicas que sequer foram devidamente identificadas. Isso mostra um pouco a dificuldade que o Poder Judiciário ainda encontra em lidar com essas novas realidades oriundas dos instrumentos de tecnologia. As empresas, à época, argumentaram que não teriam condições de fazer mencionado bloqueio, porque sequer tinham certeza de quem deveria ser bloqueado. E vamos combinar aqui que Alan dos Santos, por exemplo, é um nome comum. E não é possível que se determine um bloqueio sem que sequer se identifique ao menos o seu CPF. Por isso, em 22 de julho, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes proferiu uma nova decisão, dessa vez determinando o bloqueio de contas específicas pertencentes aos acusados. Dessa vez, as empresas tiveram condição de fazer esse bloqueio, no entanto, o bloqueio de acesso a essas contas ficou restrito apenas ao Brasil, de modo que ainda era possível acessar essas contas a partir do exterior. O proceder dessas empresas, ele faz sentido. O STF só tem jurisdição no Brasil, e se a decisão for de bloqueio de acesso às contas, elas só podem ser acessadas no Brasil. Isso restou constatado por um relatório da própria Polícia Federal, que considerou que houve um cumprimento apenas parcial por parte dessas gigantes da tecnologia, já que alterando o país de acesso à rede social ou usando uma VPN, que é uma sigla em inglês para rede privada virtual, dava para direcionar o seu IP para outro país
de modo que você ia estar no Brasil, mas parecendo que está acessando de outro lugar. E ainda assim era possível acessar essas contas que tiveram a ordem de bloqueio. Além disso, integrantes dessa rede acusada de disseminação de fake news e ataque às instituições, eles criaram outras contas a partir das quais eles podiam usar as redes sociais. E o fizeram legitimamente, já que eles não possuíam qualquer proibição de criar contas novas. Por fim, há 3 dias atrás, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes proferiu uma nova decisão, dessa vez determinando que as contas fossem bloqueadas, aspas, independentemente do acesso a essas postagens se dar por qualquer e-mail ou qualquer IP, seja do Brasil ou fora dele. Essa decisão certamente esbarra em vários problemas internacionais. Ela cria o problema do chamado Global Removal, ou remoção global, que já foi tratada, inclusive, pela Corte Europeia de Justiça. A França determinou que o Google tirasse certo conteúdo dos resultados de busca. E o Google tirou da França, a França apelou e falou, não, eu quero que tire do mundo inteiro. E aí o Google foi para esse órgão internacional e ele ganhou, porque se entendeu que a França não tinha jurisdição para fazer o bloqueio de conteúdo em outros países. Eu acredito que aqui a situação seja semelhante. O bloqueio do Supremo Tribunal Federal só vale no Brasil e não pode fazer efeito no exterior. Caso se queira dar efeitos no exterior, o STF deveria enviar uma solicitação por meio dos mecanismos de cooperação internacional para que os outros países formalizassem o bloqueio, ou ao menos que o país sede, os Estados Unidos, fizesse o bloqueio internacional. Existe um acordo de cooperação jurídica internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, que tem um mecanismo próprio. O Judiciário brasileiro expede uma decisão, essa decisão é remetida à Autoridade Central do Brasil, que remete à Autoridade Central dos Estados Unidos, que por sua vez remete ao Judiciário de lá, para que a decisão seja validada e ratificada lá. Só assim o bloqueio das contas poderia ter efeito no exterior, segundo as normas de direito internacional. Ainda assim, mesmo não concordando com o bloqueio, as empresas de tecnologia, pelo menos o Twitter, disse que acataria essa decisão e que recorreria dela. O Facebook ainda não o fez, por isso está recebendo uma multa, né? O importante é que a decisão seja cumprida. Quando não se concorda com uma decisão, e isso a gente já discutiu várias vezes aqui, o Caio sempre cita uma frase importante do Goethe, você deve discutir a decisão nas instâncias adequadas, como está fazendo o Twitter, como está fazendo o Facebook. Jamais ignorar a decisão. Mais uma vez, essa decisão mostra a falta de familiaridade do Poder Judiciário com os complexos limites dessa intrincada sociedade cujas informações e agressões viajam vertiginosamente pelos 4 cantos do mundo, não encontrando limites e fronteiras, mas que, por outro lado, exige o respeito à soberania dos Estados, não sendo possível a atribuição de efeitos de decisões judiciais em outros países, senão por esses mecanismos de cooperação mútua que eu falei. Ainda assim, o conteúdo dessa decisão é de suma importância e os resultados que são buscados por essa decisão podem ser encontrados por outros meios que não ferem os princípios da jurisdição internacional, como eu procurarei demonstrar hoje ao decorrer do presente debate. Vamos então ao debate. Bruno e Caio, por favor. Bom, Analisa, quando a gente fala em direitos e garantias fundamentais, fica sempre aquela ideia um pouco etérea, né? Aquela coisa programática da nossa Carta de Direitos, da nossa lei maior, mas também a Constituição, quando ela trata especificamente no seu capítulo sobre comunicação social, ela diz o seguinte no seu artigo 220, só para repisar mesmo o argumento e para mostrar o absurdo que é um ministro que deveria ser guardião, né, dos dispositivos constitucionais, atentar contra eles como verdadeiro algoz da liberdade de expressão. Aspas, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição. E aí o parágrafo 1º diz o seguinte, nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, e eu já trouxe aqui para o espectador da CNN os respectivos incisos. O parágrafo 2º, por sua vez, diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É como se o ministro Alexandre de Moraes tivesse feito um bingo de inconstitucionalidade, porque ele consegue transgredir o caput,
o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, pelo menos uns 10 incisos. É um absurdo. E é tão louco, pegando a decisão, né, ele escreve que os perfis são alvo, né, de investigação e de pedido de bloqueio porque, aspas, atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal, de seus membros e familiares, extrapolando a liberdade de expressão. Quanto à segurança, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque há de fato crime de ameaça, e ele é de fácil apuração. Agora, honorabilidade, o que atinge a honorabilidade do ministro, não são as críticas que se fazem a ele, ou a eles, ou ao colegiado, é a sua própria conduta e a sua contradição. Mona Lisa, se você me permite, eu só quero trazer aqui para o espectador uma fala desse mesmo ministro Alexandre de Moraes em plenário. Olha o que ele disse em outra situação, mostrando o quê? Casuísmo, aspas. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos públicos. Cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo, que parece que, convenientemente, ele esqueceu ao ser criticado. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Portanto, o próprio ministro, nas suas próprias palavras, atesta o ridículo dessa decisão, o absurdo dessa decisão. Por isso que eu digo, o debate não devia nem falar sobre jurisdição de STF internacional, ele é anterior a isso. O que eles estão fazendo é uma loucura jurídica, é de uma arbitrariedade sem par nessas matas. É pior que a censura do regime militar que eles tanto criticam.